Cidades, urbanização e desigualdades sociais. O crescimento populacional diz a respeito ao aumento do número de habitantes de uma população, o que pode ocorrer quando o número de nascimentos supera o de mortes, crescimento vegetativo. Tanto a população brasileira quanto a população mundial seguem em crescimento, embora a taxas cada vez menores e que tendem a se tornar negativas em algumas décadas. Crescimento populacional é um conceito demográfico que designa o aumento do número total de indivíduos de uma população que vive em um determinado lugar, abrangendo várias escalas geográficas. Assim, podemos nos referir ao crescimento populacional de um bairro, uma cidade, um estado e um país e mundial. O crescimento é calculado com base em outros indicadores demográficos, que demonstram transformações importantes em um conjunto populacional. São eles a taxa de mortalidade, taxa de natalidade e o saldo migratório. Embora seja um dado quantitativo, saber o índice de crescimento de determinada população auxilia a compreender melhor a forma de como se estabelecem as relações entre os seres humanos e o espaço, assim como a transformação deste, havendo desse modo a possibilidade de elaborar políticas públicas de cunho econômico, social, ambiental e, além disso, de prever as tendências futuras de crescimento. A urbanização é um processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, essa expressão é utilizada para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ser predominantemente urbana. Esse fenômeno está sempre relacionado a uma dinâmica econômica. Quando um determinado país apresenta a maior parte da sua população no meio rural, as práticas econômicas que mais geram emprego são as agrícolas, pois é no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecido pelas indústrias, pelo comércio e pelas áreas de prestação de serviço, que são atividades eminentemente urbanas. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Em primeiro momento, isso aconteceu nos chamados países desenvolvidos, principalmente na Europa, pois foi lá que a primeira revolução industrial aconteceu a partir do século XVIII. Assim, em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram do campo para a cidade, em um processo chamado de êxodo rural. Em que a industrialização demorou mais para acontecer, como no caso do Brasil, o processo de urbanização também ocorreu de forma tardia. Nas economias subdesenvolvidas ou emergentes, a formação das grandes cidades consolidou-se apenas na segunda metade do século XX. Apesar de ter demorado mais para acontecer, a urbanização nos países periféricos aconteceu de forma muito mais acelerada do que nos países centrais. Além da industrialização, o fator responsável pela urbanização desses países foi a mercantilização do campo, pois com a substituição do homem pela máquina no meio rural, as pessoas não tinham outra opção a não ser morar nas cidades. Em 2005, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou que pela primeira vez na história da humanidade, o número de pessoas vivendo nas cidades era superior ao número de pessoas vivendo no campo. Assim, podemos notar que o processo de industrialização no mundo ganhou proporções gigantescas. Segundo o IBGE, 70% da população brasileira vive em uma faixa de 200 quilômetros do litoral. Os municípios da zona costeira abrigam 26% da população brasileira. A partir da análise destes dados, é possível concluir que a população brasileira é mal distribuída pelo território, ocupando mais a área por onde se iniciou o processo de colonização, enquanto o interior, ocupado mais tarde, encontra-se pouco povoado. A região sudeste é a mais populosa e povoada, em consequência de sua ocupação histórica, que lhe rendeu um elevado desenvolvimento econômico, atraindo, ao longo dos anos, migrantes de inúmeras regiões.
principalmente do Nordeste. Essa região é a segunda mais populosa e a terceira mais povoada, devido à sua ocupação no início da colonização do Brasil. O baixo povoamento das regiões Norte e Centro-Oeste não se explica apenas por fatores históricos, mas também por fatores naturais. A Amazônia, maior floresta tropical do mundo, oferece uma grande dificuldade para a ocupação de suas terras, além de que muitas delas atualmente constituem unidades de conservação ou são terras indígenas. O Centro-Oeste, região de ocorrência do Cerrado, passou por um processo de ocupação recente, mas por muito tempo foi deixado de lado por conta da baixa fertilidade e da acidez do seu solo, considerado impróprio para o cultivo. Com a construção de Brasília, a partir da década de 1960 e com a modernização da agricultura na década de 1970, houve uma expansão da fronteira agrícola em direção a essa região. Já o Sul possui a terceira maior população, mas em extensão territorial é a menor de todas as regiões brasileiras, fazendo com que a densidade demográfica seja a segunda maior do país. O tempo traz transformações para qualquer lugar. As cidades, portanto, também passam por transformações em suas paisagens. Antigas construções são demolidas para dar lugar às novas. Novas ruas são abertas ou ampliadas. Novos bairros surgem e as pessoas vêm procurar um novo lugar para viver ou deixar esse lugar em busca de outro. A ampliação das cidades brasileiras ocorre geralmente sem planejamento, ou seja, casas, comércios e ruas vão surgindo conforme a população daquele lugar a faz ocorrer. Este crescimento desordenado causa problemas na qualidade de vida das pessoas, pois casas são construídas em áreas inapropriadas, como encostas de morros, por exemplo. Ruas sem asfaltamento adequado causam transtorno tanto no período de seca, com a poeira, quanto no período de chuva, com alagamentos e lama. Essa situação reflete a desigualdade social a qual a população brasileira enfrenta diariamente. Em uma mesma cidade, observa-se a diferença entre bairros, pois há bairros que oferecem aos seus moradores uma boa distribuição dos serviços públicos, além de uma infraestrutura adequada. Por outro lado, os moradores dos bairros de periferia carecem de uma infraestrutura decente, pois sofrem com a falta de saneamento básico, ruas sem calçamentos, ineficiência na prestação de serviços básicos como coleta de lixo, iluminação, transporte coletivo, falta de creches, escolas, postos de saúde, entre outros, o que prejudica a qualidade de vida dos moradores destes bairros. O Brasil possui 5.570 municípios. Deste total, 75% tem 20 mil habitantes, ou seja, a maioria das cidades brasileiras é pequena. Porém, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades médias e grandes. O aumento da população urbana é chamado de urbanização. O processo de urbanização do Brasil se tornou mais intenso a partir de 1940, quando uma boa parte da população deixou o campo e migrou para as cidades grandes. A população das cidades pequenas e grandes está conectada de diversas formas. Muitos moradores das cidades pequenas procuram as cidades grandes, pois há mais serviços de saúde, educação, comércios e etc. As cidades médias e grandes também estão conectadas entre si. Rodovias, portos e aeroportos garantem uma interação melhor entre as populações dessas cidades. O processo de urbanização também modifica as paisagens rurais, uma vez que há um aumento de interdependências entre campo e cidade, com maior circulação de pessoas, mercadorias e informações entre esses espaços.
As metrópoles são cidades que possuem uma grande quantidade de habitantes, com várias atividades econômicas e intenso fluxo de comunicação e serviços. As capitais de cada estado brasileiro são metrópoles que exercem forte influência no fluxo de bens e serviços para a população daquele estado. No entorno das metrópoles, agrupam-se vários municípios, que juntos formam uma região metropolitana. Nas regiões metropolitanas, a área urbana de um município une-se à de outro, transformando uma área urbana contínua, ou seja, no dia a dia não se percebe onde termina um município e onde começa o outro. Quando ocorre a fusão de duas ou mais metrópoles, temos a formação de uma megalópole. Em um país, a primeira megalópole que está se formando abrange o eixo Rio de Janeiro e São Paulo e Campinas. É importante compreender que o conceito da megalópole não envolve somente o espaço de uma cidade ou sua população, ou até a interligação urbana de uma região metropolitana. Em outros conceitos, como a da metrópole, encontramos designações mais específicas voltadas para o grau de complexidade ou a quantidade populacional urbana. Porém, no termo megalópole, há o envolvimento de uma região ou área que abrange não tão somente várias grandes cidades, mas uma complexa ligação econômica, social e cultural. Complexidade, essa responsável por contribuir uma densa rede urbana.